Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de Gestão Ambiental 2. Vocês já devem ter visto o vídeo de princípios, a discussão sobre os princípios da gestão ecossistêmica. Este vídeo agora também deve ser visto para essa semana, de acordo com a organização lá que eu planejei, né, para o calendário desse semestre. Esse é um vídeo que tende a ser mais curto, porque ele apresenta uma ferramenta muito útil para a gestão ecossistêmica, gestão de base ecossistêmica, e que, portanto, será útil para vocês no desenvolvimento do plano, né, de vocês, plano de gestão de base ecossistêmica que vocês vão desenvolver para este módulo, para essa unidade curricular. Se vocês se lembrarem do nosso encontro síncrono, quem não pôde estar presente, vou colocar o vídeo, a gravação de encontro síncrono, para que vocês vejam também. Essa é a primeira etapa, né, do plano de gestão que vocês vão desenvolver. A gente vai na primeira tutoria já olhar o DeepSeer que vocês desenvolverem para o território que vocês estão trabalhando. Peço mais uma vez desculpas pelo ruído, vai acontecer em alguns momentos aqui, vou tentar falar um pouco mais alto nesses momentos. Essa é a primeira etapa do plano de gestão de vocês, né? E a gente já na primeira tutoria já quer olhar o DeepSeer que vocês construíram. Vocês vão entender, espero que ao final desse vídeo vocês entendam por que o DeepSeer ele é uma primeira etapa, né, para o plano de gestão. Ele permite conhecer de uma forma muito voltada à abordagem da complexidade da abordagem ecossistêmica, permite conhecer o sistema que vocês estão trabalhando, o território que vocês estão trabalhando, né? Então, eu quero já passar para a apresentação. Então, DeepSeer. O DeepSeer ele é basicamente uma ferramenta em que se aplica para o estudo, né, de um determinado sistema socioecológico. Vocês vão entender isso à medida que a gente vá mostrando mais e discutindo mais o que é o DeepSeer. Primeiro, gostaria de falar o que significa o DeepSeer, né? Essa palavra esquisita. É um acrônimo, é uma junção de iniciais de 5 palavras, está em inglês, né? Então, o DeepSeer ele significa, né, textualmente, drivers, né, pressures, state, impact e response. E o que são essas coisas, né? Bom, como eu falei para vocês, o DeepSeer ele é uma ferramenta desenvolvida, é uma ferramenta conceitual desenvolvida para estudar, fazer um diagnóstico do sistema social e como esse sistema, né, social, eles interagem com o sistema ambiental, né? Então, de novo, ele, né, faz questão de enfatizar por que essa é uma ferramenta muito interessante para a gestão ecossistêmica. Porque se ele mostra a interface entre sistema social e elementos do sistema social interagindo com o sistema biofísico e elementos do sistema biofísico, a gente, uma abordagem complexa de entender os fenômenos de forma complexa para propor soluções complexas para esses problemas e conflitos, uma ferramenta que mostra interações é fundamental. Vocês conseguiram chegar até o fim, espero que tenham conseguido chegar até o fim do vídeo dos
princípio da gestão ecossistêmica, de novo eu enfatizo, e vou ser, de certa forma, renitente com essa ideia de que a identidade de um sistema complexo está nas suas interações. Então, a chave, né, de você atuar sobre, portanto, a chave para você atuar sobre um sistema complexo é atuar sobre interações. E essa ferramenta mostra interações, né? Então, é fundamental para a gestão ecossistêmica ter um diagnóstico dessas interações entre drivers, pressure, state, impact, responses, né? Vamos olhar cada uma dessas caixinhas, o que elas significam, né? A ferramenta de Psir, ela vem sendo desenvolvida, né? A primeira versão, digamos, de tentativa de se olhar, né, as relações, de se propor uma ferramenta para olhar as relações entre os sistemas, foi da OECD, e que contemplava apenas olhar pressões estado-resposta, pressure state response, né? Onde as pressões eram as pressões humanas, né? Estado é a mudança de estado ambiental e as respostas são as respostas de gestão. Perdão. As respostas são as respostas de gestão, as respostas que a sociedade dá para a relação, né, entre pressões e Estado, né? Atualmente, né, esse modelo conceitual ele evoluiu, se desenvolveu para incluir os drivers. Os drivers são as raízes, são a origem das pressões, certo? E né, a raiz das pressões geram as pressões que mudam, provocam alterações ambientais, mas também o primeiro modelo só com pressão, estado, resposta, ele não era suficiente porque ele não mostrava impactos efetivamente. Apenas uma alteração ambiental não significa que isso gere qualquer impacto, né, econômico, social, ou mesmo ambiental. Nós já vamos definir o impacto para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Então, só queria dizer nessa breve preâmbulo que o modelo ele foi sendo desenvolvido, foi evoluindo, existem inclusive propostas de incluir mais letrinhas aí no DeepSeek e já virou um Dapsworm com W no meio, com M como medidas de resposta, enfim, isso é mais para dar um histórico, mas vamos entender o que é isso, que isso é o essencial aqui. Bom, começa no D, dos drivers, né? Em português, a literatura em língua portuguesa chama de forças motrizes. Como eu falei, as forças motrizes são as raízes, né? A origem da pressão, das pressões ambientais, né? Às quais o ambiente está sujeito, né? E quais são as raízes das pressões ambientais? São, obviamente, as ações humanas, as atividades humanas. Então, quando eu falo driver, ou quando eu falo forças motrizes, em português, eu estou falando, por exemplo, de grandes elementos, né, desse sistema socioecológico, socioambiental. Por exemplo, peguem o sistema socioambiental do estuário Baía de Santos, certo? O que a gente tem lá de atividades aqui, de atividades humanas? Bom, nós temos a indústria, certo? Obviamente a indústria não é um conjunto homogêneo, né? Aqui nós estamos chamando tudo de indústria, mas se você olhar, né, o elemento indústria, você vai ter indústrias de diferentes naturezas, umas pressionam mais, outras pressionam menos, mas aqui, né, para ser simplificador, veja que
lembrando o princípio da gestão ecossistêmica, a gente tem que trabalhar na escala apropriada. Né? Então, muitas vezes, a escala apropriada é chamar todas as indústrias de indústria, certo? É uma atividade humana. Porto é uma atividade humana também. E, de novo, o porto ele pode ser subdividido, né, em elementos. Só o porto já é um sistema com subsistemas. Tem terminais que pressionam mais, tem terminais que pressionam menos. Vocês, né, cada DeepSeek, quando ele é aplicado sobre um território, é preciso entender em que escala a divisão, né, desses elementos ele é útil para a compreensão do sistema. Tá? Então, falando dos drivers, nós temos indústria, temos porto, temos agricultura, pecuária, temos pesca artesanal, temos pesca industrial, temos a maricultura, turismo, tudo isso, né, de atividades na zona costeira. Pode ser que tudo isso no território que vocês estejam estudando para elaborar o plano de gestão, isso aconteça. Então, a primeira coisa para se montar um DeepSeek de um determinado território é entender quais são as forças motrizes, né, as atividades humanas, portanto, que atuam neste território. Vejam que para isso vocês têm que ter já uma primeira ideia de qual escala espacial e temporal vocês vão trabalhar, certo? Porque muitas vezes existem pressões cuja origem está no passado, e o Estuário de Santos é um exemplo disso, né? Há um passivo ambiental muito importante, né? Então, ter uma primeira aproximação, não precisa ser a final, e acho que vai ser impossível que vocês acertem certeiramente em qual escala espaço-temporal vocês vão trabalhar, já numa primeira olhada assim para o território que vocês estão trabalhando, mas já definindo inicialmente, né, a primeira tentativa de definição de escala espacial temporal, vocês têm que olhar quais são as atividades humanas que atuam neste território, certo? Então, aqui estão alguns exemplos do que são atividades humanas, mas isso quero deixar claro que cada território tem o seu próprio DeepSeek, obviamente, cada sistema, e a gente fez questão de pegar territórios muito diferentes, com atividades muito diferentes, pressões e conflitos muito diferentes, para que a gente tenha a variação aqui, entenda melhor a gestão ecossistêmica também a partir do contraste entre diferentes estudos de caso. Né? Então, vocês identifiquem aí, façam pesquisa para entender quais são as atividades humanas que estão presentes aí neste território de vocês. Essas atividades humanas, elas geram pressões, certo? O que são as pressões? Se costuma entender pressões como elementos, né, que essas atividades humanas podem introduzir ou subtrair do sistema socioambiental em que essas atividades humanas atuam. Né? Então, por exemplo, uma pressão da indústria, algo que ela introduz no sistema socioambiental é poluição, resíduo, certo? Então, resíduo sólido é uma pressão da indústria, resíduo sólido é uma pressão do porto, tá? Efluentes líquidos são, em conjunto, é uma pressão da indústria, do porto. Né? Também o porto, obviamente, também é indústria, e moradias. Uma outra pressão, eu dei dois exemplos de pressões que são introduções de elementos ao sistema socioambiental. Né? Agora, exemplos de supressão por exemplo, supressão vegetal, é uma pressão também. Né? Quando o porto quer ampliar,
que o último plano de desenvolvimento do Porto mostra que eles querem ampliar a atividade, não sei, eu não vi em detalhes, mas é possível que eles tenham planos de ampliar a área do porto, inclusive. Uma vez que se ampliar a área do porto, você está suprimindo vegetação, suprimindo manguezal ali do estuário de Santos, especificamente Porto de Santos. Então, supressão também é uma pressão. Então, introdução são pressões, supressões também são pressões, né? Isso para que vocês entendam. Então, as atividades humanas, elas geram uma série de pressões ao ambiente, né? Agora, essas pressões ao ambiente, elas têm como consequência alterações ambientais, certo? Então, vamos pegar lá, força motriz, indústria, pressões, vamos pegar uma pressão, né? Vocês vão ver que cada força motriz pode ter várias pressões, e uma mesma pressão pode vir de várias forças motrizes, por exemplo, geração de resíduos sólidos vem de várias atividades humanas diferentes. Mas vamos pegar o exemplo, né, de indústria, geração de indústria, força motriz, pressão, geração de efluentes, introdução de efluentes nos corpos receptores, né? Mudança de estado ambiental, aumento da contaminação na água, ou aumento da contaminação no sedimento. Tá? Então, essa é uma alteração ambiental que vai acontecer a partir pode acontecer a partir da pressão, introdução de efluentes líquidos nos corpos receptores, que vem da força motriz indústria, certo? Então veja como nós vamos relacionando uma coisa com outra para montar um grande modelo ao final dessa história, né? E a alteração de estado ambiental, por sua vez, ela pode gerar impactos, né? Quais são os impactos? Aqui a definição dos impactos normalmente não agrada biólogos e ecólogos, porque para si o impacto necessariamente, por definição, o impacto é aquilo que afeta os serviços ecossistêmicos, ou seja, afeta aquilo que atinge os seres humanos, né? Então, uma alteração ambiental, por exemplo, contaminação do sedimento, mas que não gere poluição, ou seja, não gere efeito sobre a biota, apenas a contaminação do sedimento é apenas uma alteração ambiental, certo? E a poluição já é um impacto? Nem a poluição é um impacto, a princípio, certo? Porque você pode ter contaminação do sedimento, gerando efeito à biota, mas se essa biota não gera qualquer benefício aos seres humanos, ela não é um impacto. O impacto é o que a gente sente enquanto sociedade, certo? Então é preciso compreender essa definição do impacto para a gente não chamar alteração ambiental de impacto. Nem toda alteração ambiental leva a um impacto. E os impactos eles são de natureza de impactos sobre os serviços ecossistêmicos, né? Os benefícios, né, diretos, impacto sobre a saúde, impacto sobre indicadores sociais, né, desemprego, por exemplo, né, impacto sobre o emprego. Então, efetivamente, impactos tem que ser impactos sobre impactos que nós, enquanto sociedade, percebemos e somos atingidos, né? Então, por favor, lembre-se, nem toda alteração ambiental leva a impactos. E é importante nessa postura dessa rede complexa que vocês fazerem, que vocês vão fazer para os planos de gestão de vocês, vocês têm essa consciência, né?
E aí sim os impactos, obviamente, devem levar a respostas de gestão, são, né, talvez os disparadores mais imediatos para a resposta de gestão, quando, por exemplo, há uma mudança de estado ambiental, por exemplo, contaminação das águas, né? Contaminação das praias. Quando a contaminação das praias é tal que começa a afetar, gerar impactos no turismo, impactos econômicos, isso provoca imediatamente respostas de gestão, certo? Porque isso começa a afetar economicamente, né, as atividades humanas. Então, os impactos são os provocadores mais imediatos das respostas de gestão, mas percebam que neste modelinho, e eu peguei ele propositalmente, não são todos os modelos de IPC que mostram isso, mas as respostas de gestão, que são as ações de gestão, por exemplo, são as ações efetivamente que vocês vão propor para os territórios, né, que vocês vão trabalhar, são aquelas ações com objetivos específicos que a gente conversou na primeira aula, né, elas vão atuar sobre todos os elementos dessa cadeia causal, certo? A resposta, ela vai atuar, a ação de gestão, ela atua sobre o impacto, mas ela atua sobre a alteração ambiental também, ela atua sobre as pressões e atua também sobre os drivers, tá? Então, as ações de gestão, vocês têm que pensar, né, como elas podem atuar em todos os elementos dessa cadeia causal. Então, no final das contas, eu quero realmente deixar como ideia essencial do DeepSeek. O DeepSeek é um modelo conceitual que mostra as relações causais desde as atividades humanas até as respostas de gestão que essas atividades humanas vão, provocam, as alterações que essas atividades humanas provocam no ambiente. Isso vai ser também elucidado por essa cadeia, por esse modelo conceitual, mostrando a cadeia causal, para que no fim se possa planejar as respostas de gestão mais cirurgicamente, né, sobre esses elementos da cadeia causal. Tá? Então, modelo conceitual mostrando as relações de causa e efeito entre atividades humanas, pressões, alterações ambientais, impactos, e isso deve gerar respostas, tá? Respostas de gestão. Tá? Resposta de gestão para contaminação das águas, que era o nosso exemplo aqui, né? Que é uma alteração ambiental. Lembre-se que contaminação das águas é uma alteração ambiental que gera, por exemplo, impacto econômico no turismo. Qual a resposta de gestão para essa alteração ambiental? Na verdade, bom, a primeira que me vem à mente é a construção de uma estação de tratamento de esgoto, né? Essa resposta vem sobre a pressão, certo? A pressão, introdução de efluentes, né? Ela acontece. Então, uma resposta de gestão que é vamos construir uma estação de tratamento de esgoto, ela atua sobre a pressão de geração de efluentes. Agora nós vamos gerar efluentes que contaminem menos, né? E aí a tendência, ou o que se espera, é que a partir de uma resposta dessa natureza, atuando sob a pressão, isso acabe rompendo essa cadeia de causa e consequência, né, aqui. Então, a partir da produção de efluentes mais limpos, descontaminados, você não tenha as alterações ambientais e, portanto, não gere os impactos no turismo que são prejudiciais, portanto. Então, isso é importante construir esse modelo conceitual, ser bem preciso na construção do modelo conceitual para o território que vocês vão trabalhar, né?
Então, só para a gente ir fechando a historinha, né? Os drivers são as forças motrizes, são as necessidades humanas e atividades antrópicas relacionadas. Aqui, necessidades humanas é o que está na definição de driver, né? Na literatura de Dipsyr. Eu prefiro usar como atividade humana, porque há também uma discussão sobre o uso do termo necessidades humanas. O que são necessidades humanas? Necessidades humanas é algo tão complexo. As necessidades humanas, elas são desde necessidades afetivas, carinho, compreensão, enfim, amor, carinho, compreensão, psicológicas, até necessidades, enfim, sociais. Então, o termo necessidades humanas, ele pode ser um pouco desorientador nesse caso. Então, quase que é possível substituir com atividades humanas, né? Para a gente direcionar bem para o sistema socioambiental. Né? As necessidades humanas, elas dão origem a pressões, né? São introduções e supressões de elementos aí que vão impactar no sistema socioambiental. Essas pressões acabam provocando alterações de estado ambiental, né? As alterações de estado ambiental podem gerar impactos ambientais, né? São sentidas como impactos ambientais. Importante aqui, né, enfatizar que elas são sentidas pelos seres humanos, pela sociedade. Então, alterações ambientais que não são sentidas não são impactos, ainda que sejam alterações ambientais. Enfim, tudo isso, né, uma vez que você quer atuar, né, sobre o sistema de forma complexa, deve deflagrar respostas sociais, que são respostas de nível governamental, empresarial, de organizações civis, enfim, respostas de diferentes naturezas, diferentes origens, para atuar sobre o sistema na resolução, especialmente dos impactos. Né? E no final é preciso, né, ter, para finalizar, a ideia de que essas respostas, né, as respostas pensadas para atuar sobre esse sistema complexo, elas devem assegurar que nossas demandas se desenvolvam de forma harmônica com o ambiente natural que provê o contexto para as atividades humanas. Tá? Então, basicamente, né, para Dipsyr, a ideia geral é essa, né? Eu queria rapidamente mostrar para vocês como ele é. O Dipsyr, ele é ampla, não é o único modelo de diagnóstico. Existem muitos modelos conceituais para, enfim, construir, né, conceitualmente um sistema socioambiental, mas o Dipsyr, ele é amplamente utilizado. Acho que vocês estão vendo, imagino que sim. Aqui são alguns trabalhos, né, utilizando o Dipsyr. Esse aqui é um Dipsyr de Santos. Aqui, ó, enfim, é o livro. Tem um capítulo, neste livro tem um capítulo, está tudo desconfigurado. Neste livro aqui, temos um capítulo do Dipsyr produzido para o sistema Historinha de Santos. Vocês conhecem bem os autores deste capítulo. Aqui, parte 4 do livro, Meio Ambiente, Território e Lutas Sociais. Capítulo 12, Metrópole e Meio Ambiente, aplicação do modelo Dipsyr na região metropolitana da Baixada Santista. Camilo, Alessandra Seabra,
Rodrigo Chueri e Augusto César fizeram esse capítulo, aplicando DeepSeer aqui na nossa região. Um exemplo. Tá bom. Vou voltar aqui para a pasta para mostrar alguns outros exemplos. Uma revisão da aplicação e evolução do framework DeepSeer, com ênfase nos sistemas socioecológicos costeiros, aplicando o DeepSeer para o desenvolvimento sustentável, gestão do ambiente marinho, integrando os sistemas, os serviços ecossistêmicos, isso benefícios sociais com o DeepSeer, numa abordagem sistêmica. Então o DeepSeer, ele é amplamente, esse é muito legal, DeVolts, usa o DeepSeer aqui, desenvolve indicadores para o DeepSeer, o que é muito interessante. Isso aqui é o uso do DeepSeer para fazer uma análise socioambiental da gestão em lagunas costeiras do norte da África. Então, essas lagunas foram descritas através do modelo conceitual do DeepSeer. Enfim, tem muitos exemplos. E eu queria mostrar um colega de vocês, do Lucas Menezes, TCC dele do BICT, foi orientado por mim e pelo Gustavo Fonseca. Ele fez um DeepSeer, mas ele não fez um DeepSeer de um território. Ele pegou, enfim, território de Santos, mas pegou uma força motriz para destrinchar o DeepSeer e fazer uma análise de interações do porto com a cidade de Santos, basicamente do plano de desenvolvimento portuário, não esse atual, o anterior, foi na época que ele estava no BICT, com o plano diretor da cidade, né? Como interagem, né, os objetivos, né, do plano de desenvolvimento portuário e os objetivos do plano diretor, como é que ambos vão impactar na sociedade município de Santos. E basicamente era uma análise de interações positivas, interações negativas entre os dois documentos. E a base para esse trabalho foi o DeepSeer. Né? Então, olha o sisteminha, né? Bem grosseiramente, isso aqui é um resumo da rede de interação. Aqui é o PDZ, Plano de Desenvolvimento Portuário, e aqui é o Plano Diretor da cidade, como eles interagem, esses dois documentos. São dois planos, né, de desenvolvimento aí que efetivamente eram bastante conflitivos. Muito bem, só isso que eu queria mostrar então, alguns exemplos da aplicação do DeepSeer, mostrar que é uma ferramenta amplamente aplicada em diferentes trabalhos e que vocês vão encontrar muito material também para explorar, né? Acho que como dica final, na construção do DeepSeer do território de vocês devem ter muito claro o que entra em cada caixinha, né? A confusão de alteração ambiental, entrar na pressão, alteração ambiental, entrar no indicador, ou atividade humana, entrar na pressão. Isso é muito comum, né, de acontecer, né, falando da experiência com gestão ambiental 2, né, assim, nessa primeira aproximação ao DeepSeer, né, o primeiro contato que vocês têm com o DeepSeer, é muito comum confundir
essas caixinhas. Então tenham muito claro isso na hora de montar o DeepSeek do território de vocês. E da onde vem a informação para o território de vocês? Como eu falei para vocês, foram territórios escolhidos porque tem muita informação no Google. Vocês podem fazer uma análise de mídia, ou pode começar com uma análise de mídia, botar no Google e ver o que os jornais falam, né, desses territórios. Aí vocês vão colecionando, né, elementos que vão descrever esse sistema. Obviamente, vocês têm que ter uma atenção especial aos conflitos, aos problemas ambientais, porque é isso efetivamente que a gente vai ter que atacar no plano de gestão, mas também vocês procurem algumas daquelas áreas, elas são unidades de conservação. Então, buscar o plano de manejo da unidade de conservação, se ele existe, e alguns deles eu sei que existe, ajuda a entender, né, o plano de manejo voltado para isso também, para resolver conflitos na unidade de conservação também. Né? Então, vai ajudar bastante a olhar os planos de manejo, os decretos de criação dessas unidades de conservação, também traz informação relevante, tentar buscar o que há de documento desse histórico da criação das unidades de conservação, vai ajudar bastante. E teses, dissertações, artigos, enfim, aí é informação científica, aí não é mais análise de mídia, é informação científica mesmo, os repositórios científicos. Vocês vão encontrar informação também sobre os territórios que vocês vão trabalhar. Pessoal, vamos interagindo pelo Moodle, então, assistam esses vídeos, tirem as dúvidas, interajam no fórum. Eu vou buscar botar o material ali no Moodle para que a gente vá fazendo aí essa interação remota e nos vemos depois, mais para frente, na nossa tutoria, certo? Antes da tutoria tem mais algum vídeo, acho que eu tenho que gravar, mas aí já é para outra semana, eu disponibilizo depois. Pessoal, obrigado pela atenção, espero que vocês deixem dúvidas e comentários lá no Moodle. Valeu, abraço a todos e todas e bom trabalho.